Fala galera, na boa? Espero que sim. Guia aqui novamente com vocês. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, tá? E a gente está aqui trabalhando muito para que você possa receber aí aulas de qualidade, materiais de qualidade, para que você possa seguir seu estudo, beleza? A gente está sempre à disposição e tomara que esteja dando tudo certo aí, belezeira? Qualquer dúvida sempre nos procure os professores, a gente está mega à disposição, fechado? Lindos, vamos lembrar? Aula passada a gente está tocando aqui o nosso setor 123, estamos falando de espelhos planos. Aula passada fizemos o módulo 3, último módulo da nossa apostila 1. Hoje faremos o módulo 4, setor 123, apostila 2, beleza? Continuamos falando de espelho plano, porém, agora falaremos das movimentações que o espelho plano pode fazer e também da associação de espelhos planos, de dois espelhos planos. Na aula passada, a gente fez a primeira aula de espelho plano, claro que se juntou com reflexão da luz, com conceitos fundamentais, objeto, imagem, real, virtual, mas de espelho plano fizemos aquele roteiro, né? 4 coisas que você tem que saber. Lembra? Que ele vai conjugar de objeto real uma imagem virtual, certo? Orientação, que a gente mostra a natureza do objeto e da imagem são sempre invertidas, né? São sempre contrárias. Então, o objeto real forma uma imagem virtual no espelho plano. Essa imagem é simétrica, a palavra-chave do espelho plano, né? Simetria. Importante lembrarmos do enantiomorfismo ou reversão, troca direita e esquerda, perfeito? E por fim, traçar o campo visual. Hoje falaremos dos movimentos, beleza? Então, módulo 4, começamos agora pela translação. Gui, o que é transladar um espelho plano? Lindo, transladar um espelho plano, transladar qualquer coisa é sair do lugar, é se deslocar, perfeito? Esse é o primeiro tipo de movimento que nós falaremos. Dá uma olhadinha ali, ó. Então, coloquei um objeto O na frente de um espelho plano E. A imagem simples, né? Só a gente usar a simetria. Então, pela simetria, eu sei que essas distâncias até o espelho são as mesmas. Eu tenho aqui a primeira imagem, a imagem I1. Lindo, mantendo um objeto onde ele está, eu quero deslocar o espelho, tudo bem? Então, eu vou lá e translado o espelho uma certa distância x, percebeu? Então, eu desloquei o espelho para a nossa direita uma distância x. Nesse momento, perceba que a distância do objeto ao espelho mudou, portanto, a distância da imagem também vai mudar. Para ficar igual, vai ter que sair do lugar. Eu quero estabelecer uma relação entre esse y, que é o deslocamento da imagem, com o x, que é o deslocamento do espelho, perfeito? Senhores, é claro, você pode ir por número e concluir o que eu vou concluir agora fazendo a demonstração, mas eu já falo isso daqui a pouquinho. Eu vou demonstrar para você essa relação, tudo bem? Então dá uma olhadinha na mesma imagem, mas aqui para a gente rabiscar um pouquinho. Me acompanha aqui, por favor. Então, vamos falar, por favor, que a distância aqui inicial do objeto até o espelho, vamos chamar de D, pode ser? Se o objeto está a uma distância D do espelho, você sabe que a imagem também estará a uma distância D. Maravilha. Lindos, na hora que você translada o espelho uma distância x, quanto vai ser a nova distância do objeto até o espelho? Ora, D, que era antes, mais o x. D mais x, perfeito? Agora, e a imagem? D mais x também, sim, sem dúvida, mas pensa comigo, por favor. Quanto vale esse segmento em azul? Você vai entender por que daqui a pouquinho. Tudo isso aqui é D, que era a distância antiga da imagem até o espelho. Essa partezinha é x. Portanto, isso aqui, sem dúvida nenhuma, D menos x, combinado? Então, essa partezinha, D menos x, perfeito? Senhores, olha agora, por favor. Sendo assim, quanto será a distância da nova imagem até o espelho? Gui, D mais x, sim, mas eu quero usar o que está aqui à direita. Posso falar que é D menos x, que é essa partezinha azul, mais a parte verde y? Se é simétrico, você e eu sabemos que essas duas expressões devem ser iguais. Então, D mais x é igual a D menos x mais y. Senhores, esse D vai embora com esse D. Com isso, ficaremos com x igual a menos x mais y. Passo menos x somando. X mais x igual a y. Olha que lindo. 2x igual a y. Ei, o que é 2x igual a y? Lembra comigo, o que é o y, gente? O deslocamento da imagem. E o x, deslocamento do espelho. Então, eu concluí que da imagem é 2 vezes do espelho. Ou seja,
Se y é igual a 2x, em relação ao objeto, a imagem desloca-se o dobro do espelho. Senhores, e esse é o ponto, tá? Ninguém vai te pedir para demonstrar como eu fiz naquela folhinha, tá? Você vai precisar saber que a imagem se desloca o dobro do espelho em relação ao objeto. Gui, mas o objeto estava parado. Se não tivesse, você viu que eu estou falando em relação ao objeto? Você para. Se ele estiver parado, você para. Como que eu paro algum objeto? Gui, lembra de mecânica. O lance de velocidade relativa, mudar o referencial do movimento. Tudo bem? Para você analisar sempre assim, dessa maneira. Agora, você podia pensar com um número também, né? Sei lá, Gui, se o objeto estiver a 3 metros do espelho. Beleza. A imagem vai estar a 3 metros aqui. Se o espelho se desloca 1 metro, a imagem que estava aqui, a 3, agora está a 2. Para ficar 4, tem que andar 2, o dobro do que o espelho andou. Percebe? Então você podia pensar com um número também, não tem problema. Ou se você não curtiu muito meu exemplo numérico, é só você guardar que é o dobro e não tem problema nenhum. Combinado? Agora, tem uma outra consequência isso, né? A consequência é a gente pensar um pouquinho nessa ideia. Veja, já que é uma igualdade, eu posso dividir os dois lados pelo tempo. Afinal, você há de concordar comigo que essas coisas acontecem simultaneamente, certo? O espelho não se move depois a imagem fala, nossa, tem que me mover. Não, não é isso. Acontece de maneira simultânea. Portanto, ΔT para o x e para o y é exatamente o mesmo. Só que veja, gente, o que é y sobre ΔT? Veja, deslocamento da imagem em relação ao tempo. É a velocidade da imagem. Deslocamento do espelho em relação ao tempo é a velocidade do espelho. Então, uma conclusão tanto quanto elementar, que se o deslocamento da imagem é o dobro do espelho, a velocidade da imagem também será o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto. Perfeito? Então lembra, a imagem vai fazer o dobro do que o objeto faz. Esse é o grande lance da história. Desculpa, o dobro do que o espelho faz, perdão, em relação ao objeto. Combinado? Senhores, vamos aplicar isso numa questão, você vê que é tranquilinho, ela é muito mais mecânica do que qualquer outra coisa. Se liga. Observe a questão 3 da página 361, olha o que ela fala pra gente. A situação apresentada a seguir mostra um espelho plano vertical, apoiado sobre rodas, movendo-se sem atrito, com velocidade constante de 8 metros por segundo. Perfeito? Em relação ao solo, claro. Um homem sobre patins, que é o objeto, ele move-se com 10 metros por segundo em relação ao solo no mesmo sentido do movimento do espelho. Com que velocidade o homem está se aproximando da sua imagem produzida pelo espelho, ou seja, velocidade do homem em relação à imagem, que é igual à velocidade da imagem em relação ao objeto, que é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto. Então basta que eu encontre a velocidade do espelho em relação ao objeto. Percebe? Velocidade relativa, lindo. Dá uma olhada. Os dois se movem no mesmo sentido. Você lembra como que eu acho a velocidade relativa nesse caso? Eu vou fazer velocidade do objeto menos a velocidade do espelho. 10 menos 8, 2 metros por segundo. Gui, não entendi porque você subtraiu o mesmo sentido, né? Senhores, isso quer dizer que a velocidade do objeto em relação ao espelho, ou seja, o objeto se aproxima do espelho a 2 metros por segundo. Que é a mesma coisa, gente, que falar no referencial do objeto que o espelho, em relação ao objeto, se aproxima com uma velocidade de 2 metros por segundo. Você concorda com isso? Então, quando eu falo que o objeto se aproxima do espelho a 2 metros por segundo, é a mesma coisa que falar que o espelho se aproxima do objeto a 2 metros por segundo. Questão do referencial. O espelho está vendo, o objeto, perdão, está vendo o espelho se aproximar dele a 2 metros por segundo. Você concorda? Lindos, se a velocidade do espelho em relação ao objeto é 2 metros por segundo, aí fica fácil, né? Porque a velocidade da imagem em relação ao objeto vai ser o dobro. Portanto, 4 metros por segundo. Olha que tranquilidade. Então, a imagem se aproxima do objeto a uma velocidade de 4 metros por segundo, que é a mesma velocidade que o objeto se aproxima da sua imagem. Alternativa certa, alternativa C. Combinado? Lindos, belíssima questão, tudo bem? Belíssima questão. Então, se a velocidade relativa entre eles é 2 metros por segundo entre o objeto e o espelho, a velocidade do espelho em relação ao objeto, 2 metros por segundo da imagem, vai ser o dobro. Deu para sacar esse lance de translação? Só guarda isso. Só isso, tá? Só isso. A gente faz demonstração para você não falar, para não jogar na lousa, no caso agora na tela do computador, e falar decora. Então demonstrei para você que é o dobro. Agora precisa saber para usar isso. A imagem desloca-se em relação ao objeto, o dobro do espelho. A velocidade da imagem em relação ao objeto é o dobro do espelho. Boa, fechou. Essa é a ideia. Combinado?
Então essa é a translação. Agora vamos pensar na rotação, perfeito? Então dá uma olhadinha, por favor. Ó. Gostaria que você imaginasse aqui um espelho plano E com um certo ponto fixo C. Imagine inicialmente que eu incido um certo raio de luz incidente, beleza? Eu quero traçar agora o raio refletido. Então eu traço a normal no ponto de incidência. Perceba que o ângulo de incidência é 0, porque o raio incidente está em cima da normal. Então o raio refletido 1 vai refletir sobre o raio incidente, formando também 0 graus com a normal. Esse é o primeiro raio refletido. Ô Gui, por que primeiro? Porque agora eu vou tirar o espelho daqui, ó, tirei, e vou rodar um certo ângulo θ. Girei o espelho, combinado? Só que eu mantenho o raio incidente na mesma direção. Consequentemente, vai mudar o raio refletido. E o que eu quero descobrir é justamente o quanto o raio refletido vai rotacionar, comparando com o que o espelho rotacionou, fechado? Então veja o que eu faço primeiro aqui, traço normal. Lindo. Não sei o quanto isso é óbvio ou não para você, tá tudo bem, tá? Faz sentido eu falar para você que a normal também girou θ? A normal estava nessa direção aqui, ó, vertical. Essa é a nova normal, normal 2. Eu coloquei θ também. Faz sentido para você? Porque ó, a normal é perpendicular ao espelho. Ela vai sempre acompanhar a rotação do espelho. Então, a normal é perpendicular ao espelho. Se o espelho roda 30, ela roda 30 também, pô. Se ela roda θ, a normal também roda θ. A normal gira a mesma coisa que o espelho gira sempre. Se isso você fica um pouco desconfiado e fala, tem como mostrar matematicamente? Tem, ué, de boa. O importante é lembrar que a normal rotaciona no mesmo ângulo que o espelho para o mesmo sentido, inclusive. Agora, se você quiser pensar um pouco mais matematicamente, ó, perceba que tem um triângulo retângulo aqui, tá? Então, ó, aqui é 90. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, tudo bem? Você concorda comigo que o θ mais o alfa tem que dar 90? Faz sentido isso para você? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Aqui é 90. Então a soma de θ e alfa tem que dar 90. Ô Gui, por que você está falando isso? Porque a normal forma 90 também. Então o alfa mais esse ângulo aqui em roxo tem que dar 90. O alfa mais quem que dá 90? Mais o θ. Portanto, esse ângulo é θ. Então tá aí um jeito de comprovar o que eu falei para você anteriormente. A normal gira o mesmo tanto que o espelho para o mesmo sentido que ele girar, combinado? Eu vou apagar agora aqui, para não ficar poluído, só fiz aqui para você ficar convencido que a normal gira o mesmo tanto que o espelho gira. Agora você percebeu que, querendo ou não, esse ângulo de giro da normal, nesse caso, é o ângulo de incidência. Veja, é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. Se o ângulo de incidência é θ, o ângulo de reflexão, você sabe, também vai ser θ, concorda? Lindo, esse é o raio refletido na segunda reflexão. Quanto que o raio refletido 2 girou em relação ao raio refletido 1? Quanto que é esse ângulozão em vermelho que eu vou pintar? Ora, 2θ. Então veja, o raio refletido girou o dobro do que o espelho girou. Mas veja, raio refletido é quem forma quem? A imagem, pô. Lembra que a imagem é formada pelo encontro dos sais que saem? No caso do espelho, dos sais refletidos. Se o raio refletido girou 2θ, a imagem gira 2θ. Então olha que conclusão linda que a gente chegou. O raio refletido rotaciona o dobro do espelho. Ou seja, a imagem rotaciona o dobro do espelho. Lindo. Percebeu que você pode resumir tudo que eu falei em uma frase? A imagem sempre fará o dobro do que o espelho fizer. Seja na translação ou seja na rotação. Percebeu? Se o espelho girar 30, a imagem girará 60. Discutivelmente. Tá? Sempre o dobro. Se o espelho translada 5 metros, a imagem translada 10. É o dobro. É isso. Tá? Ó, se você quiser uma aplicação prática, às vezes eu falo de raio refletido, não fica tão bom. Você quer ver uma imagem. Eu trouxe aqui para você, tá? Dá uma olhadinha nesse desenho. Ó, o espelho estava vertical, objeto e imagem, simetria. Nesse meu exemplo, eu girei 45 graus, tá? Como que você sabe, Gui? Porque eu medi, só confia em mim. Então eu girei 45 graus o espelho. Ó a imagem, gira 90, ela estava vertical, agora está na horizontal. Então isso que eu quero dizer quando eu falo que a imagem gira o dobro do espelho. Aí, o espelho girou 45, a imagem girou 90. Tudo bem? Essa é a ideia nossa de rotação. Tranquilo? De boa? Maravilha. Quero fazer uma questão de rotação com você agora. Dá uma olhadinha, por favor, ó, no exercício 2 da página 360. Uma bela questão aí para a gente aplicar o conceito de rotação. Dá uma olhada. Um raio de luz
incide sobre um espelho plano horizontal no ponto P, formando um ângulo de 10 graus. Então, o θ é o ângulo de incidência, né? Com a normal ao espelho. Gira-se o espelho em torno de um eixo contido no plano do espelho, que passa por P, está aqui o eixo. Girou 30 graus, conforme a nossa figura. Lindo, se o espelho girou 30, o raio refletido, a imagem era quanto? 60. Bom, foi isso que ele falou para mim aqui. Nessa primeira frase. Então, na primeira frase não tem nem discussão, cara. Tá certa. Concorda? O raio refletido forma 40 graus com a normal ao espelho após o giro. Bom, vou ter que analisar, beleza? Para isso eu trouxe para você aqui o exercício. Dá uma olhadinha, ó. Então, aqui, o que nós tínhamos? O raio refletido, antes ele saía aqui, ó, de tal maneira que ele formava um ângulo também de 10 graus. Porque θ é 10, né? θ é 10 graus. O que aconteceu? Você girou. Quando você girou, a normal girou. Então, ó, eu vou desenhar a nova normal aqui, tudo bem? Estou indo no olho, beleza? Normal 2, normal 1. Beleza? A normal, lindo, gira o mesmo tanto que o espelho. Então, a normal também girará 30. Perfeito? Lembra, você consegue perceber agora quanto é o novo ângulo de incidência? Ó, o novo ângulo de incidência em verde, o ângulo que o raio incidente faz com a normal, vai ser 10 mais o 30 que ela girou. Portanto, o novo ângulo de incidência é 40. Então, o raio refletido na segunda situação, vou fazer ele aqui no olho, tá? Esse aqui é o raio refletido 2. O ângulo que ele forma aqui com a normal vai ser 40 graus, ângulo de incidência igual de reflexão. Opa, então verdade o que ele falou. O raio refletido forma 40 graus com a normal ao espelho após o giro. O ângulo entre as normais, as duas posições do espelho é 30 graus? Sem dúvida, né, lindo? Lembra que a normal gira o mesmo tanto que o espelho girou. Então essa, sem dúvida alguma, é verdadeira. Quer ver os 60 graus naquela minha imagem também? Dá para você ver, ó. Dá uma olhada. Esse aqui é o ângulo que o raio refletido girou, que está em azul, que é 40 mais essa partezinha aqui. Tudo isso é 30. Essa parte é 10, portanto isso aqui é 20. Isso aqui que eu estou pintando de azul é 20. 20 mais 10, 20 mais 10, 30. Portanto, 20 mais 40, isso aqui vai ser 60, que é o quanto girou o raio refletido, combinado? Então tá aí, pessoal. As três são verdadeiras, a alternativa certa é a alternativa E. Perfeito? Belíssima questão de rotação, tá bom, gente? Depois olha, pausa o vídeo, olha a imagem com calma, vê se você entendeu todo o processo. Fechadinho? Galera, último tópico da nossa aula. Então falamos dos movimentos. Resumindo o movimento numa frase só. A imagem sempre faz o dobro do que o espelho fizer. Lembra disso? Isso resume tudo. Fechado? Para a gente fechar nosso módulo 4, a associação do espelho plano. Manja? Você vai no barbeiro, no cabeleireiro, 2 espelhos planos, você vê mais de 2 imagens. Por quê? Porque daí você começa a formar a imagem da imagem. Como assim, Gui? Dá uma olhada, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é um cachorrinho chamado Copérnico, de um grande amigo meu, também professor Bortoli. Essa foto do Bortoli que tirou do Copérnico, cãozinho dele. Veja, Copérnico está perdido entre 2 espelhos. Veja que você tem mais que 2 imagens. Você tem aqui 6 imagens do Copérnico. Dá até para calcular o ângulo que esses 2 espelhos estão formando entre si. Veja, porque aqui começa a ter imagem de imagem. A imagem de um serve de objeto para o outro, e assim vai indo. E como que dá para saber quantas imagens vai formar? Olha aqui o que eu estou querendo dizer quando eu falo imagem da imagem. Aqui eu tenho o objeto. O espelho E2 conjuga essa primeira imagem I1 do objeto. O espelho E1 conjuga essa imagem que eu chamei de I3. Só que acontece, prolonga o espelho E2. A imagem que o 1 forma serve de objeto para ela. Forma uma imagem E2. A imagem que o E2 forma prolonga o espelho E1, serve de objeto para o E1. Você viu que aqui tem uma outra imagem que eu vou chamar de I4, mas elas coincidem no mesmo lugar? Então veja, apesar de você ter 2 imagens diretas e depois 2 imagens de imagem, você tem só mais uma, porque elas coincidem. Então veja, por isso que quando você vê aqui na formulinha, tá vendo que tem um menos 1 aqui? É justamente por causa disso. Então, ó, o número de imagens para cada objeto, isso é importante.
Então, se eu tenho um objeto, eu tenho 3 imagens nesse meu exemplo. Se eu colocasse mais um objeto, eu teria mais 3 imagens. Continuaria dando o mesmo valor. Não é todas as imagens que você vê. É todas as imagens de cada objeto. Vai depender do ângulo entre os espelhos, então 360 sobre alfa, menos 1. Perceba que o menos 1 está fora da fração, hein? Cuidado. Então, nesse exemplo, você viu que eu fiz com 90? Então, 360 por 90 dá 4, menos 1, 3, que são as 3 imagens formadas. Lembrando que esse alfa tem que ser em graus e, coisa importante, tá? Fica tranquilo. Tá vendo esse 360 sobre alfa? Pelo amor de Deus, ele tem que estar no conjunto dos números inteiros. Beleza? Isso tem que dar inteiro. Mais do que isso, né, gente? Vai ter que dar natural, inclusive, se eu quiser ser bem rigorosão. Então, não, Gui, putz, quero ser rigorosão. Da hora. Então, isso aqui, ó, mais do que ser inteiro, vai ter que ser natural, né? Afinal, não faz sentido isso aqui dar negativo. Tudo bem? Então, não vai dar quebrado. Se der quebrado, você errou o conto. Pode ficar tranquilo, não faz sentido. Tem que dar o número inteiro na nossa análise, beleza? Quero que você frise número de imagens para cada objeto. É quantas imagens vai se formar de cada objeto. Vamos aplicar isso numa questãozinha bonitinha? Olha essa questão 1, por favor, da página 360. Olha o que ela fala pra gente. Ó. Ela fala o seguinte. Um coreógrafo está ensaiando um número de frevo e deseja obter na filmagem 16 personagens. 16 passistas. Então ele quer 16 passistas na filmagem. Só que ele dispõe apenas de 4 dançarinos. 2 grandes espelhos planos e 4 dançarinos entre os espelhos, o coreógrafo vai conseguir a filmagem. Qual o ângulo de associação entre os 2 espelhos para quando o público assistir ver 16 passistas? Lindos, desses 16 passistas, é importante que você entenda que 4 são objetos. Portanto, me fala uma coisa, eu tenho quantas imagens? 12 imagens. Ô Gui, então o 12, então o 12, Gui, ele é o N? Não, porque não é 12 imagens de cada objeto, é 12 imagens total. Total. Então tem que fazer uma continha simples. Dá uma olhada, por favor, ó. Então eu preciso de 12 imagens e eu tenho 4 objetos. Lindo. Isso aqui é o N. Imagens por objeto. Veja, 12 imagens, 12 dividido por 4, isso quer dizer que eu tenho que ter 3 imagens para cada objeto. Então, esse aqui é o teu valor de N. Portanto, ó, agora você vem aqui e coloca N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Onde o N valerá 3 imagens para cada objeto. Isso é igual a 360 sobre alfa menos 1. O menos 1 passa somando, vai ficar 4 igual a 360 sobre alfa. Portanto, alfa é igual a 360 dividido por 4, totalizando o ângulo entre os espelhos igual a 90 graus. Então, eu tenho que colocar esses espelhos formando 90 graus entre si. Por quê? Porque daí, para cada objeto, eu vou ter 3 imagens. E aí tá lindo, né, gente? Porque se para cada objeto eu tiver 3 imagens, então dá uma olhadinha, ó. Um objeto, 3 imagens. Outro objeto, 3 imagens. Perfeito? Outro objeto, 3 imagens. Por fim, o último dançarino, 3 imagens. Aí você vai ter aqui, ó, 3, 6, 9, 12 imagens, mais 4 objetos, 16 passistas. Alternativa certa, alternativa C. Perfeito? Gente, belíssima questão. É o grande lance de questão de associação. Só uma dúvida, tem gente que fala aqui, e se o ângulo for zero? Aquele número tende a infinito, né? Você tem infinitas imagens. Isso, claro, na teoria. Na prática, não, porque cada vez que ela reflete, ela também é um pouco absorvida, então ela vai perdendo um pouco de energia. Por isso que você não vai ter infinitas imagens, mas na teoria você teria infinitas imagens se não tivesse absorção. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham entendido os 3 tópicos da nossa aula, translação, rotação e associação. Qualquer dúvida, lembra, estamos à sua disposição. Agora, claro, eu vou passar a tarefinha para você, tá? Dá uma olhadinha, como a gente sempre fala, nossa pub tarefa com piscadela hoje aí. Livro 2, página 85, leite com pera e biotônico. Lembra, não faça as duas, por favor. Escolha a partir da sua necessidade, beleza? Qualquer dúvida, por favor, eu estou à disposição. Lindos, bons estudos,
Um beijo no coração, até